Olá pessoal, iniciando mais uma aula na nossa disciplina de instalações hidráulicas e sanitárias. Hoje nós ainda vamos continuar falando a respeito das instalações prediais de água quente. E essa aula é a aula final sobre esse tipo de sistema de água quente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as redes de distribuição, ou seja, como é que essa água ela é distribuída, qual tipo de utilização, como é que se faz essa distribuição, os materiais utilizados, que seriam os materiais utilizados para água quente, quais os tipos de materiais. Vale salientar que os materiais utilizados, eles estão presentes lá na aula 6 e ela foi uma aula bem completa, falando de todo tipo de material que deveria utilizar em cada tipo de edificação. Então, se vocês puderem dar uma olhada para relembrar, seria interessante. Vamos falar também sobre as pressões mínimas e máximas exigidas pela norma para as instalações prediais de água quente, a velocidade máxima que essa água pode obter nessas tubulações, as perdas de carga que ocorrem em todo o sistema e como funcionam os sistemas integrados de aquecimento, ou seja, como seria um sistema integrado com aquecimento elétrico e aquecimento solar, enfim, são amplas oportunidades para possuir esses sistemas integrados. Inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre a rede de distribuição. A distribuição de água quente ela é feita por meio de encanamentos completamente independentes do sistema de distribuição de água fria. O traçado da rede interna de distribuição, porém, obedece os mesmos critérios da rede de água fria. E isso é aquela dor de cabeça, aquela dúvida. É tanto que a NBR 7198, que é a norma que regulamenta as instalações prediais de água quente, elas vêm sendo amplamente utilizadas, e a NBR 5626, que era utilizada para as instalações prediais de água fria, houve recentemente a junção, eu já falei isso aqui mais de uma vez, houve a junção dessas duas normas em uma norma só, o que foi bastante eficaz, porque quando a gente estava fazendo dimensionamento de água quente, a gente tinha sempre que estar consultando também a norma de água fria, porque na norma de água fria existem alguns elementos, algumas coisas que a gente utiliza também na de água quente, que seriam, por exemplo, os valores da perda de carga para dimensionar as tubulações, enfim. As duas normas elas se complementam e por isso houve essa junção. Essas tubulações elas devem ser projetadas e executadas tendo em vista as particularidades do tipo de material escolhido e especificado pelo projetista. Dependendo das peculiaridades da instalação, deve-se considerar a necessidade do seu isolamento térmico e acústico. Por exemplo, os tubos e conexões de CPVC, que dispensam isolamento na maioria dos casos, seja quando embutidos em paredes ou aparentes. Isso deve-se à baixa condutividade térmica do CPVC. De acordo com a norma NBR 5626, essas tubulações elas não devem ser solidárias aos elementos estruturais, devendo ser alojadas em passagens projetadas para esse fim. Devem ser previstos alguns registros de gaveta no início de cada coluna de distribuição e em cada ramal no trecho compreendido entre a respectiva derivação e o primeiro subramal. Isso aí está bastante explicado sobre ramal, subramal lá naquelas aulas de água fria. E também deve ver o ponto de água quente, ela deve localizar-se por convenção à esquerda do ponto de água fria, visto de frente pelo observador. Isso é uma coisa bem interessante e vale salientar. Quando nós vamos a uma edificação que há um sistema de água quente e água fria, existem sempre duas
duas torneiras, se pode-se dizer, mas não seriam torneiras, seriam reguladores, uma válvula de reguladora de fluxo, né, que nós vimos anteriormente, seria uma válvula reguladora de fluxo, conhecido frequentemente como torneira do chuveiro. Enfim, existe sempre, quando a gente vê de frente ao chuveiro, está localizado de frente, a válvula que está à nossa esquerda vai ser a válvula de água quente e a válvula que está à direita seria a de água fria. E também existem casos onde a gente liga um pouco das duas, regulando o seu fluxo, que irá misturar a água. Ou seja, se você ligou a de água quente e achou que a temperatura está muito alta, então você liga um pouco a de água fria, que vai regularizar e fazer a mistura delas duas, que seria a válvula misturadora, certo? Algumas observações importantes que devem se ter nessa rede de distribuição. A temperatura da água aquecida, ela deve ser no mínimo de 70 graus Celsius, a fim de garantir também a segurança dos usuários. Sei lá, nosso sistema passou dos 70 graus, então ele chegou a 100 graus Celsius. Bem, quando você for tomar um banho, aquela temperatura ela pode prejudicar queimaduras. Então, a fim de garantir a segurança dos usuários, a gente deve sempre pensar que a temperatura máxima deve ser de 70 graus Celsius, certo? Dependendo da sua finalidade. Mas, no nosso caso, como nós vamos utilizar mais para edificações, então essa temperatura ela deve garantir pelo menos isso. A utilização dos misturadores, aquilo que eu falei, misturar as duas águas, água quente e água fria, ela é obrigatória, se houver a possibilidade da água ultrapassar 40 graus Celsius, devendo ter o cuidado de evitar a inversão de água quente pela rede de água fria e vice-versa. Deve ser levado em consideração o efeito da dilatação e da contração térmica nas tubulações, o que acontece em função da variação de temperatura no sistema. A tubulação de água fria, que alimenta os aquecedores, deve ser feita com materiais resistentes e com a temperatura máxima de 70 graus Celsius, foi aquilo que eu falei. A tubulação de água fria que alimenta os aquecedores não pode estar conectada a bariletes, colunas de distribuição e ramais que alimentam as válvulas de descarga. Agora nós vamos falar um pouco sobre os materiais utilizados nas instalações prediais de água quente. Vale salientar que lá na aula 6, esses materiais eles foram amplamente visualizados e compreendidos. Então, se vocês puderem, dê uma revisada, dê uma olhadinha nesses materiais, porque vai ser muito importante para vocês no futuro. Nas instalações prediais de água quente, são utilizados tubos e conexões de cobre, CPVC, que seria o policloreto de vinila clorado, o PEX, que a gente falou, o sistema de tubo PEX, que são aqueles tubos flexíveis que dispensam joelhos, curvas, enfim. As vantagens e desvantagens dos tubos metálicos já foram apresentados por ocasião na descrição dos materiais de instalações prediais de água fria. Foi aquilo que eu falei, aquela aula lá, tá bem completinha, aula 6 dos materiais utilizados. Os tubos de cobre, CPVC e PPR são os mais utilizados nas instalações prediais de água quente. O cobre em si é um excelente material, mas é bastante caro e difícil de trabalhar, pois ele precisa ser soldado com estanho, num processo que demanda muita habilidade para não comprometer a qualidade no serviço. Além disso, os tubos de cobre eles devem ser revestidos com um isolamento térmico para diminuir o efeito de troca de calor com o meio ambiente, mantendo por maior tempo a temperatura da água aquecida. Esse isolamento ele deverá estar protegido da umidade e da radiação solar. Também vale salientar que a tubulação de cobre ela é mais conhecida dos construtores
pelo seu uso nas instalações prediais de água quente, certo? O CPVC, que seria o policloreto de vinila clorado, ele é um material que possui todas as propriedades inerentes ao PVC, somando-se à resistência e à condução dos líquidos sob pressões e altas temperaturas. Eles apresentam uma vantagem em relação ao cobre, que é o que dispensa o isolamento térmico, uma vez que o próprio material do tubo é um isolante, enquanto o cobre ele é um condutor de calor. Por causa disso, por essa razão, a água quente ela chega mais rápido ao ponto considerado, em função da pequena perda de calor ao longo da tubulação. No caso da Tigre, que a gente vem sempre lançando essa linha aí, ela apresenta a linha Aquaterm, para a condução de água quente, que são os tubos e conexões cuja matéria-prima é o CPVC. Um novo material específico para o uso de tubos e conexão que chegou recentemente ao nosso mercado, ao mercado brasileiro, é o PPR, esse material denominado PPR. Ele vem do petróleo, ele é proveniente do petróleo. O nome dele é o polipropileno copolímero randon. O tipo 3, que seria o PPR, nós abreviamos o PPR. O PPR ele é uma resina de última geração e que possui um sistema mais moderno de condução de água quente. Além da mínima ocorrência de manutenção e a praticidade nas instalações, esse sistema ele é inteligente e de condução de água fria e de água quente e apresenta algumas vantagens em relação aos tubos metálicos. Algumas vantagens dessas que são a resistência à água quente sem o risco de vazamentos, a ausência de toxicidade, é isso mesmo, e sua longa vida útil em relação às externas. O material feito de PPR ele é projetado a fim de durar mais de 50 anos, sem apresentar qualquer tipo de corrosão ou perfuração nas tubulações. Ele é proveniente das mais rigorosas normas europeias, que seria a ISO 15874. Outra vantagem que o PPR apresenta é que ele possui uma baixa condutividade térmica, o que conserva a temperatura da água transportada por mais tempo, evitando a transmissão de calor para uma parte externa do tubo, o que dispensa a necessidade de um isolamento térmico. A Amanco Brasil, ela apresenta ao mercado o Amanco PPR, que é um produto inovador e moderno de alta qualidade e tecnologia. Isso nos dá uma maior garantia nas instalações prediais de água quente. Bem, aí nós apresentamos três tipos de material, que seria o cobre, o CPVC e o PPR. Analisando direitinho esses três tipos de material, em relação a esses três, sabemos que o CPVC ele é um material mais barato. E ele é um material onde a gente vai conseguir ter um isolamento térmico e ele não é condutor da temperatura, né? Ele não troca temperatura com o meio. Ele não necessita de um isolamento térmico. Já o material de cobre, ele é um material que precisa do isolamento, ele é mais trabalhoso, ele precisa ser soldado. E o PPR, ele possui diversas vantagens, que ele possui a resistência à água quente, ele não apresenta toxicidade, a sua vida útil ela é bastante longa, ele conserva a temperatura, ele não possui condutividade térmica. Enfim, são diversas caixas, são diversas opções que nós temos no mercado. Vale aí você avaliar qual tipo de material você vai querer devido à sua finalidade. Se você vai querer um material de cobre, se você vai querer um CPVC, se você vai querer um PPR. Uma das grandes vantagens do
cobre é que ele é um dos mais conhecidos do mercado, né, pelos construtores, devido ser um material mais antigo, um material mais utilizado em alta escala. Mas o cobre tem aquela grande desvantagem de ser bem mais caro em relação aos outros, porque o custo-benefício que o PPR nos traz de possuir uma vida útil de até 50 anos é uma vantagem enorme, né? Enfim. Agora vamos falar um pouco sobre as pressões mínimas e máximas que essas tubulações de água quente têm. A NBR 7198 recomenda que a pressão estática máxima para as peças de utilização e para os aquecedores não ultrapasse 40 kPa, 40 kPa, que seria 40 metros de colunas de água. As pressões dinâmicas mínimas nas torneiras e chuveiros não devem ser inferiores a 5 kPa ou 10 kPa, 0,5 e 1 metro de coluna de água, respectivamente. E elas também devem ser consideradas as pressões recomendadas pelos catálogos dos fabricantes referentes aos aquecedores. Ou seja, fazendo um resumo aí, a pressão máxima ela não deve exceder 40 metros de coluna de água. Já a pressão mínima ela não deve ser inferior a 0,50 metros de colunas de água, certo? Vale salientar isso aí. Vamos falar um pouco agora a respeito da velocidade máxima da água nessas tubulações. De acordo com a NBR 7198, a velocidade da água nas tubulações ela não deve ser superior a 3 metros por segundo. Nos locais onde existe um nível de ruído que o nível de ruído possa incomodar, a velocidade da água ela deve ser limitada a valores compatíveis com isolamento acústico. A fim de evitar de diminuir essa velocidade da água, existem diversas tubulações apresentadas lá nas aulas de água fria, ou seja, do mesmo jeito que vai existir para água quente, vai existir para água fria, sendo outro tipo de material, né, que a gente sabe que a questão de água quente, ela deve sempre ser preservada, e o material de água fria não deve ser utilizado no mesmo material de água quente. Então, a fim de manter essa velocidade menor que 3 metros segundos, existem diversas alternativas. Perdas de carga. As perdas de carga. O cálculo da perda de carga nas canalizações de água quente ele é idêntico aos de água fria. Depende apenas do tipo de material empregado. É importante lembrar que essas perdas elas devem ser reduzidas com níveis aceitáveis para que não ocorra uma diminuição na pressão nas peças de utilização. Os sistemas integrados de aquecimento. A substituição das antigas caldeiras, baseadas até então em um sistema de aquecimento por acumulação, responsável pela oferta de água quente nos edifícios, por centrais térmicas, que utilizam aquecedores de passagem projetados para aquecer a água com maior rapidez e apenas no momento que são ligados, tem gerado ganhos significativos no consumo de energia. Essa inovação tecnológica, além da segurança proporcionada aos usuários, ela aproveita a forma mais eficiente da energia, em função do seu controle eletrônico, que mantém a temperatura ideal entre 35 graus Celsius a 75 graus Celsius. A solução mista, que combina esses aquecedores de gás, de passagem e os reservatórios de acumulação, elas vêm ganhando espaço nas construções. A principal vantagem do novo sistema é a durabilidade. As chamadas dos queimadores de gás, que não entram em contato direto com as paredes do reservatório, como ocorre em caldeiras, além da durabilidade. Se há um problema em algum dos aquecedores, os outros minimizam as perdas, o que não ocorre em um queimador único. Ou seja, existe uma grande vantagem em manter dois sistemas de aquecimento, em manter dois sistemas integrados.
Se aquele aquecedor de passagem a gás falhar, tiver algum problema, nós ainda teremos o outro aquecedor que está lá reservado, o boiler, está sempre conservado. Então, é um grande sistema. Normalmente, comumente a gente vê o sistema elétrico associado com o sistema de aquecimento solar. Com relação ao custo do sistema, segundo alguns engenheiros que já trabalharam com essa nova tecnologia, a partir de 40 unidades da central térmica e os aquecedores de passagem a gás, elas se equivalem. Apesar de aumentar um pouco o custo nos edifícios residenciais, para evitar o rateio das contas, cada apartamento ela pode ter sua medição individualizada, que seriam os medidores de consumo, que são geralmente utilizados localizados nos halls de serviço. E é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Estamos finalizando essa disciplina, a parte de água quente. Finalizando essa aula na parte de água quente. E a frase que eu deixo é que para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem. Então, fica a dica aí para vocês. Isso aí é uma frase que eu vou utilizar até para mim mesmo. E é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.